It can get lonely climbing Mount McKinley, so to entertain myself, I go to ChumbaCasino.com. At Chumba Casino, I can play hundreds of online casino-style games for free, like online slots, bingo, Slingo, and more. Plus, I get a daily login bonus. It's just too bad that up here, I don't have anyone to share my excitement with. Woohoo! Live the Chumba life. Anytime, anywhere. Play for free now at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chuele e você já me conhece. Bom, e o nosso tema de hoje, lógico que não vai fugir do que nós falamos todos os podcasts, é sobre compliance. Mas, mais do que falar de compliance, hoje eu tenho a honra de estar com Wagner Giovannini. Ele é sócio fundador da Compliance Total, e eu posso dizer com toda certeza que ele é o preconizador, ele é que iniciou o compliance no Brasil, com grandes projetos e, claro, com o desenvolvimento de uma obra literária muito importante para o compliance. Wagner, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, é uma honra estar com você, é uma honra estar gravando esse podcast com você. Eu que agradeço, Gladys, aliás. Muito obrigado pelas palavras aí. Na verdade, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar com todos os ouvintes agora de um tema tão importante, né? Importante para a nossa sociedade, importante para o Brasil, e esperamos aí que todos juntos possamos fazer a diferença aí para o Brasil, né? Perfeito, Wagner. Olha, só para a gente ter, por curiosidade, né? Eu sei que você tem aí uma larga experiência, mas fala pra gente um pouquinho do teu currículo, para quem não te conhece. Qual é a tua formação, o que você já fez? Eu acho que é importante isso pra gente. Tá bom. Olha, eu sou engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica de São Paulo, e a minha carreira profissional eu fiz praticamente toda ela na Siemens. Eu trabalhei 29 anos na Siemens, e eu fui diretor de gestão da qualidade, gestão ambiental. E quando a Siemens entrou com aqueles problemas, na época em 2006, em nível mundial, com problemas de compliance, eu fui nomeado diretor de compliance do Brasil, na verdade, para começar a montar o programa, montar o sistema desde o início. Nós não tínhamos nada naquele momento, né? Aí eu trabalhei na Siemens nessa função, respondendo pelo assunto compliance no Brasil e na América Latina, até 2015, quando eu resolvi, então, dar um passo diferente para a minha carreira. Fundei a Compliance Total, uma empresa de consultoria que já estamos atendendo todos os segmentos aí de mercado, empresas pequenas, grandes, micro, gigantes, em todos os assuntos relativos ao compliance. E eu, assim, estudei bastante o tema, para poder escrever o livro que você citou, né, que é o Compliance, a Excelência na Prática, onde o grande objetivo naquele momento era compartilhar com os colegas, com outras empresas, a experiência que eu fui angariando naquele momento de transformar o que existia de teoria para a prática, transformar aquilo para fazer com que a coisa funcionasse de verdade no dia a dia numa empresa, para qualquer tipo de empresa, né? Então, resumindo, basicamente, esse é o Wagner que está aqui, uma pessoa que tem o grande objetivo maior aí nesse momento de ajudar o Brasil a ser um país melhor através da ética, através da integridade e usando o compliance aí no mundo corporativo. Que fantástico, Wagner. É realmente inspirador isso que você está dizendo para a gente. Porque a gente ouve muita gente falar de compliance e é uma coisa que eu tenho também comentado muito. Até eu mesma, às vezes, falo.
mas a gente tem que botar em prática aquilo que a gente tem falado. Bom, e para começar o nosso podcast, então, né, a gente vai bater um papo aqui sobre a essência do compliance. Como eu falei, o Wagner, ele é um dos preconizadores do compliance no Brasil, né? E isso é importantíssimo porque a gente está falando com uma pessoa que basicamente começou e foi aquela coisa do embrião mesmo e foi desenvolvendo. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sabe que a gente tem a lei anticorrupção, se é assim que a gente pode chamar, a 12846 e o decreto que o regulamenta, não é mesmo, Wagner? 8420, né? E para a gente, assim, até esclarecer para as pessoas, de fato, há uma menção da palavra efetividade e o que isso significa? Bom, nós estamos, aliás, num momento bastante interessante, né? A lei está completando 5 anos de vigência, apesar de o decreto ter sido publicado em 2015, né? Um pouco menos tempo. Mas, de fato, existe a palavra efetividade na lei e ela é a palavra mais importante da lei, no meu modo de ver. Porque as pessoas acabam esquecendo, as pessoas falam muito de compliance, as pessoas falam do mecanismo, de elementos, mas, no fundo, a palavra efetividade significa dizer que tudo tem que funcionar, né? Efetividade significa que a coisa, de fato, está trazendo os seus benefícios. E a gente ouve muito no mercado, né, as pessoas dizendo, às vezes até pessoas que se intitulam de especialistas, né, olha, a minha empresa tem um sistema robusto, a minha empresa tem um sistema maduro, profissional, mas o que significa tudo isso? Isso aqui é uma adjetivação vazia, né? Fruto, às vezes, de uma análise superficial, subjetiva, parece até propaganda, falar que, olha, o meu mecanismo é robusto. Mas É verdade. Né? O que significa mecanismo robusto? O que importa mesmo é mecanismo efetivo, né? E o problema é que tem muita gente que nem sabe direito nem a diferença do que é eficácia, o que é eficiência, o que é efetividade, né? E muito menos medir o seu mecanismo, que é o que a lei pede, que é o que a lei exige das empresas, né? E que, infelizmente, ainda poucas pessoas estão cuidando dessa palavra tão importante aí na lei. Certo. E você comentou aqui sobre eficácia, eficiência e efetividade. Existe uma diferença entre essas palavras? Olha, essas palavras, elas parecem assim similares, né? Mas existem diferenças sim, né? Daria para a gente conversar bastante sobre isso, mas tentando ser bem simples, né? A eficácia significa fazer a coisa certa, né? E a eficiência é fazer certo as coisas. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Certo. Se a gente pegar e tentar dar um exemplo, né? Imagine você escolheu uma alternativa correta, escolheu a coisa certa, só que você fez de qualquer jeito, fez mal feito. Então, você foi eficaz, mas não foi eficiente. E o resultado é ruim, né? Da mesma forma, tem o contrário, né? Um outro exemplo. Você é um profissional extremamente qualificado, dedicado, faz as tarefas muito bem feitas, só que o seu chefe delega para você um processo ruim, um processo burocrático, cheio de imperfeições. Você faz a sua parte, ou seja, você é eficiente, mas não é eficaz. Portanto, o resultado também provavelmente é muito ruim. Por isso que a gente usa a palavra efetividade, que a efetividade significa você ter a condição de fazer a coisa certa de maneira correta, ou seja, ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Essa ligação realmente, até eu mesma nunca tinha feito, né? Parece que é uma junção mesmo da eficácia com a eficiência. Isso mesmo, né? Muito bom. E às vezes as pessoas falam, não, eu quero o meu sistema eficaz.
Né? Não, peraí, só eficaz? Ele tem que ser eficiente também. Ah, mas então eu quero ele eficiente. Não, mas só eficiente, se ele não for eficaz, também não serve. Ele tem que ser efetivo. Então, essa frase merece uma risadinha. Muito bom, muito bom. É verdade, né? Às vezes a gente quer que a coisa ande, mas não necessariamente fazendo a coisa certa. Isso é extremamente no compliance, né? Isso mesmo. Bom, Wagner, muito bom. Agora, me chamou a atenção algo que você disse. Tudo tem que funcionar. Você comentou, né, dentro do processo de compliance ou do sistema de compliance. Eu achei essa frase interessante porque, de alguma forma, só fazendo um paralelo aqui, até não sei se você quer comentar sobre isso, mas, por exemplo, esse caso da Vale que recentemente estamos vendo, falaram-se muito sobre análise de risco, por exemplo. Né? E quando eu linko com essa frase que tudo tem que funcionar, eu acho isso bastante pertinente. Por quê? Nessa questão que eu estou comentando, será que realmente a matriz de risco funcionou, não só no caso da Vale, mas em outras empresas? Será que o compliance só é análise de risco? Então, eu queria o seu comentário sobre isso. Acho que é importante o nosso ouvinte conhecer um pouquinho sobre isso. Tá bom, olha, eu até na minha carreira eu fui um período diretor de gestão ambiental da Siemens, né? Que legal. Então eu conheço um pouquinho desse assunto, né? Mas nesse momento, né, das coisas como elas ocorreram lá na Vale, agora, precisa tomar um cuidado bastante grande para não ser nem leviano nem injusto. Perfeito, né? Perfeito. Porque assim, nós sabemos que risco zero não existe. Né? E quando nós entramos na faixa da probabilidade, às vezes você pode fazer um trabalho, olha, eu estou avaliando aqui uma determinada situação, o risco dela acontecer é extremamente baixo, provavelmente ela não vai ocorrer. E se acontece, significa o quê? Que a minha análise estava errada? Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar assim, nenhuma... fazer uma análise, um pré-julgamento, antes de conhecer de fato todas as circunstâncias que levaram a esse acidente. Né? Obviamente ninguém quer que os acidentes aconteçam. Agora, precisa ver se isso aconteceu por negligência, se isso aconteceu por não terem feito um trabalho adequado, ou se foi, olha, fizeram sim o trabalho adequado, dentro das possibilidades, com as ferramentas, fizeram tudo, os riscos estavam mapeados, só que realmente houve uma fatalidade. Isso pode acontecer, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa análise para não ser nem leviano, porque tem o que eu tenho escutado aí de pessoas falando agora sobre técnicas de barragem, não sei o quê, olha... tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para não ser leviano, nem também fazer pré-julgamento e tomar uma posição nem a favor nem contra, né? A gente precisa ser assim bem isento numa situação para apurar as responsabilidades e, obviamente, se ficarem comprovadas as responsabilidades de não terem feito alguma coisa que deveria ter sido feito, ou deveria ter sido feita, ou terem negligenciado alguma coisa. Eu já ouvi até pessoas dizendo que pode ser que tenham dado propina para alguém fechar os olhos. Bom, tudo ilações, mas se essas coisas têm que ser investigadas. E se elas forem comprovadas, obviamente, as pessoas devem responder por isso, porque foram vidas, né? Nós estamos falando agora, não é brincadeira, né? Sim, com certeza. Aconteceu. E é muito importante. Que é uma coisa que está acontecendo depois de 3 anos de uma outra catástrofe que já tinha acontecido. Né? Exatamente. E aí é importante também, até ouvir você falando isso, é importante, porque a posição do Compliance Officer nessa época, em situações como essa, por exemplo, é também bastante crítica, não é mesmo? Sim, claro. Porque a função do Compliance Officer, e isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, o Compliance ele não está lá simplesmente para atender aqueles pontos que estão na lei
12846. Perfeito, né? Perfeito. Aliás, uma coisa, né? A lei 12846, em lugar nenhum fala de compliance, né? Pois é. Pois é, Wagner. Fala outra palavra muito mais ampla do que isso. Ela fala integridade. A integridade é mais do que o compliance. O compliance, basicamente, a gente pode resumir em atendimento a leis, atendimento a normas, a requisitos, né? Enquanto que a integridade é fazer o certo sempre. Né? Então, a pessoa que está à frente desta função, mesmo que o nome seja Compliance Officer, que, aliás, é um nome já consagrado, né? O Compliance Officer ele tem que prezar com que a empresa faça o certo sempre, mesmo que não tenha uma lei, mesmo que não tenha um requisito por trás. Então, você imagina, eu não sei, eu não conheço as leis específicas que envolvem a questão de barragem e tudo mais. Sim. Eu não sei dizer se existe uma lei que diz quantas vezes por ano ou quantas vezes em que periodicidade as pessoas têm que ir lá olhar para ver se os riscos estão mitigados. Né? Perfeito. Então, a empresa ela tem que tomar uma decisão e, às vezes, essa decisão significa investimentos, né? Mas o Compliance Officer não é para se basear nisso. Ela tem que tomar uma decisão de fazer aquilo que é o certo. O que é o certo fazer? Né? O que é o certo olhar? Qual é o processo crítico da minha empresa? Não importa se a minha empresa é uma empresa da área da saúde, se é uma área da hotelaria, se é varejo, se é mineração, não importa. Importa que aqueles processos que são críticos na minha empresa, eles têm que ser gerenciados de uma forma correta. Perfeito. Né? Então, hoje a gente está falando da Vale, mas imagine se a gente estivesse falando agora, nesse momento, de uma empresa da área da saúde, né? Nós estaríamos olhando outra coisa. Ele ia olhar e falar, escuta, tem vidas atrás de um hospital, por exemplo, né? Está certo o profissional que trabalha nessa empresa, nesse hospital, nessa clínica, fazer um atendimento da maneira que ele está fazendo? Sim ou não? E se a resposta é não, o Compliance Officer ele tem que agir. Né? Ele tem que chegar e falar, escuta, não pode ser assim, nós estamos fazendo a coisa errada. Né? E aí ele entra numa zona de confronto, às vezes até com pessoas da área do negócio, né? E ele tem que se posicionar, faz parte da função do Compliance Officer, independentemente dos pontos, aqueles 16 pontos lá do decreto. Perfeito. Então assim, por isso que quando eu falo com os meus clientes, né, a coisa para os clientes é assim, você olha a Lei 12846, você pode olhar a FCPA, a UK Bribery Act, tudo bem. É um bom começo, mas não se limita a isso. Você tem que olhar o seu negócio inteiro, olhar todas as suas atividades, olhar todos os seus processos, olhar as suas relações, olhar a atitude das pessoas e concluir se elas estão fazendo aquilo que é certo. Perfeito. Tá? Perfeito. Wagner, e, bom, essa foi uma resposta bastante plausível na minha humilde opinião. E a gente falando aqui sobre o Compliance Officer, né, é importante a gente ressaltar um tema que eu acho que, sem dúvida, tanto para o Compliance Officer, para qualquer outro profissional que trabalha na gestão de risco, Compliance, GRC, que seja, é importante, que é, de fato, a prática, né? O que é a prática do Compliance? Como é que o Compliance Officer, ou responsável pelo Compliance, responsável pela estrutura de governança que seja, pode botar em prática esses mecanismos que nós tratamos tanto dentro do sistema de conformidade ou sistema de compliance? Olha, essa pergunta vale 1 milhão, hein, Gladys? Né? Vale mesmo. Mas na verdade é o seguinte, de teoria nós temos bastante coisa, tá? Nós temos aí o que significam cada um dos elementos que estão no decreto, as pessoas sabem o que é um conflito de interesse, sabem o que é um pagamento de facilitação, as pessoas sabem o que é corrupção e assim por diante. Então,
Quando a gente vai montar um mecanismo de integridade e de verdade, nós temos que ver o seguinte: o que é que nós vamos fazer para que, de fato, a nossa empresa faça a coisa certa? E óbvio que eu estou, neste primeiro momento, focando aqueles elementos que são os componentes desse mecanismo, né? Os exemplos que eu acabei de dar. Quando a gente vai fazer isso, se eu fosse dar uma receita de bolo, né, para as empresas, a receita ela é relativamente simples nos tópicos, né? Ela é difícil na implementação, mas os tópicos eles são basicamente assim. A primeira coisa, eu tenho que assegurar que o dono da empresa, a alta direção da empresa, o presidente, o CEO, o sócio ou o conselho da empresa, seja quem for esse ator, então quer dizer, aqueles que decidem pela empresa, Perfeito. Eles querem de fato fazer a coisa certa. Tá? Muitos chamam isso de tone at the top, tá? Mas nós temos que, esquecendo o simbolismo aí dessa expressão, nós temos que garantir que essas pessoas querem de verdade fazer aquilo que é certo, que são pessoas íntegras e são pessoas éticas. Né? Então essa é a primeira coisa. Se não tiver isso, Gladys, pode esquecer, não vai funcionar. Perfeito. Eu costumo dizer, inclusive, para pessoas que me ligam e dizem: eu sou compliance officer, mas eu tenho um problema, o meu chefe aqui, o presidente da empresa, não dá a mínima para isso, o que eu devo fazer? Prepare um currículo bem bonito e mude de empresa, porque não tem o que fazer. Isso foi curioso, Wagner. Prepare o currículo e mude de empresa, isso é realmente importante pensar, né? Claro, se de fato o seu presidente entendeu o que significa o mecanismo e ele quer fazer diferente, esqueça, pode mudar de empresa. Tá? Porque qualquer coisa que você vai fazer, ele tem a chave de fazer diferente. Ele vai fazer nas suas costas. Né? Verdade. Ele vai tomar decisões diferentes daquelas que são preconizadas pelo Compliance Officer. Então, a primeira coisa, você tem certeza, a alta direção da empresa, o dono, ele quer fazer certo? Quer. Beleza, pronto. Então, vamos dar, o primeiro passo já está dado. Então, aí nós vamos implantar o nosso mecanismo de integridade nesse ambiente. A primeira coisa que você tem que fazer é a análise de risco. Né? E essa análise de risco tem metodologia para ser feita. E essa metodologia não é a metodologia usual da análise de risco, do COSO, aquelas coisas complicadas, complexas que a gente vai fazer para verificar os riscos inerentes do negócio. É uma coisa mais simples, todavia mais profunda, no aspecto ligado aos temas do compliance, ligados a fraudes, ligados à corrupção, a cartel, a ilicitudes em geral, ou coisas dessa natureza. Tá? Wagner, posso fazer só uma observação? Claro. Eu acho que você colocou uma coisa importantíssima, porque análise de risco é o primeiro passo. E você comentou que não é uma coisa complexa. Eu acho isso fantástico. Olha só, esse podcast está sendo fantástico. Para mim também, porque eu estou aprendendo, tá? Mas olha só, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que análise de risco tem que ter, sim, metodologia, mas sempre embasado em metodologias absurdas, difíceis de se entender, de se compreender. E quando você vem e fala isso pra gente, o nosso ouvinte certamente deve estar dando pulos de alegria. Por quê? Certamente, Wagner, essas metodologias complexas, elas não fazem parte, por exemplo, de uma empresa familiar que quer ter compliance. Claro. Ou uma empresa PME, que é uma empresa que fatura, sei lá, 5 milhões no ano, e que não tem uma estrutura, como você bem disse, robusta de compliance, mas que quer ter ali um programa, enfim. E, puxa, isso é muito legal ouvir, viu? Não precisa ser complexo, tem que ser algo efetivo, né? Ou eficaz. Você sabe, aproveitando que você abriu parênteses antes de fechá-lo, as pessoas confundem um pouco, né? Simplicidade não é sinônimo de simplório. Perfeito. Tá? Então você tem que ser simples. Por outro lado, complexidade não é sinônimo de efetividade. Então, você tem que buscar numa empresa
a simplicidade numa profundidade adequada àquela empresa para que você consiga ser efetivo. Perfeito. Né? E é isso que muita gente, e infelizmente, Gladys, nós temos que falar o português claro, tá? E eu sou bastante transparente aí quando nós conversamos assim, em qualquer lugar que eu estou. Né? Existem muitos pseudo-especialistas de compliance no mercado. Certo. Existem muitas pessoas que acham que conhecem bem o tema, nunca vivenciaram o processo na prática e vendem uma solução, né, que nem sempre é a melhor para a empresa. Então, você pega uma empresa pequena, imagine pegar uma empresa de 50 funcionários. Se eu fosse aplicar o processo de implementação do compliance que eu fiz na Siemens, nessa empresa de 50 funcionários, a empresa morre em 3 dias. Com certeza. Então, o especialista, o consultor, ele tem que entender como que ele vai fazer para ser efetivo de verdade sem sufocar a empresa. Perfeito. A empresa não pode morrer, senão a empresa morre antes. Quer dizer, não é assim. E a metodologia que você vai aplicar e você vai adotar para definição, para a identificação dos riscos, ela é uma metodologia voltada para o assunto mecanismo de integridade. Perfeito. E isso que eu falei vale para todos os outros elementos do mecanismo. Se você fizer uma coisa muito exagerada, o que acontece? Você vai criar burocracia desnecessária, você vai travar o negócio, você vai aplicar o medo na organização, ou seja, não está funcionando. E se você for simples demais, você vai deixar lacunas abertas, ou seja, o risco vai continuar lá e as pessoas vão achar que está tudo bem, quando na verdade não está. Também outro exemplo, já que a gente está fazendo um podcast assim, bastante informal, né? Sim. Assim, eu vou dar um exemplo também que eu costumo dizer bastante, né? Não adianta você colocar a camisa do Vasco da Gama e sair correndo a 300 km por hora na estrada, achando que está seguro, sem o cinto, e que aquela camisa vai te proteger. Ela não vai te proteger. Muito boa. Certo? Então, você tem que buscar o ponto ótimo em cada atividade que você vai fazer do seu mecanismo. Se a empresa é uma microempresa, você vai ter que atender as questões da lei do mesmo jeito que uma empresa grande, você vai atender os tópicos, porém a forma de fazer é diferente. E essa forma de fazer diferente, você consegue fazer com que a coisa funcione. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, eu tenho cliente com 5 funcionários. Puxa tá? vida. Cliente com 5 funcionários, implantou seu mecanismo, a empresa já está inclusive certificada com a DSC 10.000, né? É um escritório de advocacia de Campo Grande. Olha só. É um exemplo, sabe, esse escritório, né? E é uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena que está fazendo um trabalho muito legal. O Carlos Almeida, né, que é o sócio do escritório, né? Ele falou assim, não, eu quero ser o compliance officer do meu grupo, claro, são poucas pessoas, e ele implantou todos os elementos de uma forma simples, o sistema está funcionando, ele está feliz da vida, os riscos deles foram mitigados, né? Então, existe jeito de fazer, né? Só precisa saber o como fazer. Perfeito, né? perfeito. Tá? Então, aí fecha o parênteses para a gente voltar lá na prática. Né? Isso, exatamente. Como que de fato a gente pode aplicar na prática? Como é que um compliance officer vai botar a mão na massa mesmo? Né? Isso, então, aí eu estava falando da receitinha de bolo, né? Eu falei do Tona de Top e depois do Risk Assessment. Depois que você faz o Risk Assessment e você definiu quais são as medidas que você tem que fazer para que os riscos não se concretizem, aí você vai implantar essas medidas. Nesse momento você está pronto para escrever o seu código de conduta e não antes. Então a gente vê bastante empresa que tem um código de conduta. Eu tenho vários clientes que me pedem, olha, dá uma olhada no meu código de conduta. Eu falo, tá bom, você já fez o Risk Assessment? Não, nunca. Tá bom, perder tempo.
né? Temos que dar um passo um atrás do outro, numa sequência lógica. Então, depois do Risk Assessment, a empresa está em condições de criar o seu código, a sua política, desenhar quais são os processos necessários para que o código de conduta seja atendido. Perfeito. Né? E quando eu falo os processos, para ficar bem claro, para quem não conhece bem o assunto, eu vou dar um exemplo simples. Tá? Você coloca no código de conduta que o funcionário precisa identificar se tem conflito de interesse. Se a empresa não criar um roteiro para o funcionário fazer isso, e é um processo, ele primeiro preenche um formulário, depois ele manda para o chefe, depois o chefe aprova, manda para o RH e assim por diante. Se você não tiver um processo, o código não vai ser atendido. Né? Então é isso que as empresas têm que fazer, criar ou ajustar os processos existentes de maneira que o código de conduta possa ser atendido na sua plenitude. Né? Então, criaram-se os processos na empresa. O próximo passo é criar controles. Controles para identificar se os processos que foram desenhados estão funcionando na prática, se eles estão conformes, se eles estão sendo efetivos no seu dia a dia. Né? Isso, basicamente, dá para a empresa uma estrutura organizada para o seu sistema que precisa agora ser comunicada para todos. Todo mundo tem que conhecer isso. Então começam os processos de comunicação, treinamento, sensibilização para as pessoas, tomando sempre o cuidado de você fazer este processo de acordo com o seu público. Não adianta querer fazer um treinamento igual para todo mundo. Não adianta eu querer dar treinamento de antitrust para as pessoas que estão trabalhando no torno da empresa. Eu estou perdendo meu tempo, as pessoas não estão entendendo aquele linguajar que estou falando. Né? Então, as pessoas têm que cuidar desse assunto de uma forma profissional. Eu tenho que fazer a comunicação certa para a pessoa certa. Tá? Perfeito, perfeito. Feito isso, Gladys, o cara do compliance, o compliance officer, a sua organização, que foi desenhada para atender todos esses pontos, eles estão prontos para trabalhar. Então, eles vão trabalhar no seu dia a dia em cima dos processos que foram criados. Ele vai cuidar das denúncias, vai cuidar da investigação, vai cuidar das medidas disciplinares, vai participar das reuniões, vai levar o assunto para a alta direção, vai incentivar o tone at the top, vai dar os treinamentos e assim por diante. Então ele entra no processo de operacionalização daquele processo, né, no seu dia a dia. E aí uma coisa muito importante que tem que acontecer é, de vez em quando, quer dizer, regularmente, periodicamente, tem que haver uma análise crítica de todo o seu processo, olhando o desempenho de cada um dos seus elementos, fazendo uma análise dos resultados, implantando as medidas necessárias, ou corretivas, preventivas ou de melhoria, para que o seu sistema seja sustentável. E tudo isso deve gerar documentos, registros, evidências, que possam servir de base para você demonstrar com autoridade que o seu sistema inteiro funciona. Isso né? É fantástico. Então, basicamente, assim, na prática, é isso que as pessoas têm que fazer, seguir essa receita de bolo. O que precisa é as pessoas saberem como fazer para evitar fazer uma coisa burocrática demais ou fazer uma coisa simples demais, ou simplória, né, que acabe não fechando as suas lacunas. E só uma observação, assim, até um comentário adicional, que eu queria até que você pudesse explorar isso um pouquinho. Obviamente, cada empresa é uma empresa. Por exemplo, você citou o escritório de advocacia. Ela Sim. tem lá suas receitas, suas despesas, tem seu fluxo de caixa e estabelecer um programa de compliance requer um tipo de investimento financeiro. Certo. O que vai variar é a intensidade ou a complexidade da empresa. Não é isso mesmo? Essa é uma variável, né? Certo. Mas uma variável a mais importante do que essa é saber com quem você vai trabalhar. Perfeito, perfeito. Então, eu posso dizer assim, quando eu fundei a Compliance Total, o objetivo da criação da nossa empresa não era ser uma empresa de consultoria igual a de todo mundo. Né?
A nossa empresa ia criar processos novos, nós criamos processos específicos para cada tipo de empresa. Perfeito. Para baratear custo, baratear investimento e buscando a maior efetividade na execução desse projeto, desse programa, ou desse empreendimento, que é a criação de um mecanismo de integridade. Né? Perfeito. Então, existem situações onde a empresa fala assim, olha, eu quero implantar o elemento X aqui na minha empresa. Tá? Então, nós temos soluções que a pessoa pode gastar 5 ou 500. Você quer investir o quê? E como você quer investir o seu dinheiro para implantar esse processo? Isso nós podemos discutir com empresas que sabem o que estão querendo. Tá? A empresa ela sabe o que ela precisa e ela vai discutir a profundidade que ela vai investir naquele assunto. A grande maioria das empresas que acabam não sabendo o que é necessário para ela, nós oferecemos uma solução que seja a solução, o mínimo de investimento possível, certo, com o máximo de qualidade, profissionalismo e efetividade também possível. De maneira que ela faça. Isso é muito interessante porque as pequenas querem investir também. Querem ter um programa, mas também não podem investir tanto. Assim, a grande dificuldade que nós encontramos hoje no mercado, Gladys, é assim, se uma pessoa viesse e falasse assim, eu quero comprar uma bicicleta, né? Poxa, todo mundo sabe o que é bicicleta, né? Você verdade. vê a bicicleta, você enxerga na internet a bicicleta, você vê na loja, eu já tive uma bicicleta, né? Quando a pessoa vai falar, eu quero um compliance na minha empresa, 99% das pessoas que pedem esse tipo de coisa, eles não fazem ideia do que eles precisam, né? E aí correm o risco de aceitar qualquer coisa que apareça na frente. Sim. Então a pessoa fala, olha, eu quero um compliance, eu quero um mecanismo de integridade para atender a lei. Se chegar uma pessoa que não conhece o tema, ou uma pessoa mal intencionada, e vai chegar e falar assim, não, você precisa, aqui ó, eu tenho um código de conduta, tá aqui ó, use esse aqui que já tá bom. Eu tenho uma listinha de risco, já tá bom aqui ó. Então o que você precisa mesmo é de uma palestra minha para os seus funcionários de 1 hora. Então, R$2.000, você tem tudo o que você precisa. Se o cara não conhece o assunto, ele aceita esse tipo de coisa. Né? Eu fui assim muito simplista no que eu estou dizendo, mas isso acontece muito no mercado. As pessoas precisam de algo, mas eles não sabem exatamente o que ele precisa. E aí ele fica na mão de empresas que chegam, umas que não sabem fazer, outras que oferecem só o que elas têm para oferecer, né? Exato. E aí as comparações acabam sendo comparações de banana com laranja, né? Você compara uma solução de R$100 com uma solução de 1.000 com uma solução de 10.000, né? Eu dou também um exemplo para as pessoas, Gladys, que também talvez fique até mais fácil da gente entender. A pessoa fala assim, eu preciso ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Sim. Aí eu falo assim, tá certo, então eu vou dar uma solução para você. Eu vou dar uma solução que é um helicóptero, né? Essa solução custa R$1 milhão. Está aqui a solução do helicóptero. Mas eu tenho uma outra solução para você. Eu dou um carro. Esse carro custa 100 mil. Tá? Se você for usar esse carro, você consegue ir daqui no Rio de Janeiro, olha, num tempo razoável, 4, 5 horas, está bom para você. Você não precisa ir de helicóptero. Perfeito. Tá? Agora, se você falar assim, olha, minha empresa é muito pequena, eu não tenho 100 mil e tal, mas e se você me der uma moto? Bom, peraí, eu tenho uma solução para você com uma moto. Eu posso dar uma moto para você de 20 mil. Né? Fala, opa, bacana, com 20 mil eu já consigo comprar. Dá para fazer alguma coisa. Agora, se chegar uma empresa e falar assim, olha, eu vou dar para você um patinete, né? Eu cobro R$500 do patinete. O cara não sabe, o cara compra o patinete. Aí ele sai daqui de São Paulo, ele anda 1 quilômetro e não consegue fazer nada com o patinete. Joga o patinete fora, volta e não aproveitou e jogou dinheiro fora. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, existe um limite, né? Você pode ter uma coisa, você pode ter um helicóptero,
Mas você não precisa do helicóptero. Você pode ter um carro ou uma moto, dependendo da sua natureza. Menos do que a moto, menos do que a moto a gente não faz, porque você vai ficar no meio do caminho e não vai resolver. Então, quando a pessoa ela está comprando algo e ela não sabe, corre o risco dela aceitar o patinete. Entendeu? Isso é interessante, isso é bastante interessante, porque às vezes as empresas já recebem um pacotinho fechado e perfeito, e aí seguem a vida assim desse jeito, mas não está adequado à necessidade efetiva dela. Interessante essa visão, muito interessante. E aí nós voltamos a falar da palavra efetivo, né? Exatamente. Agora, dá pra gente, você consegue exemplificar para nós aqui, ouvintes, sobre a questão da medir a efetividade? Porque aí, por exemplo, eu já estabeleci meu programa, já fiz tudo maravilhoso e agora eu preciso medir a eficiência ou a efetividade do programa. Ou, como alguns gostam de dizer, fazer uma análise de maturidade do meu programa, né? Isso, de fato, está dentro do contexto da regulamentação 12846 e do decreto, e também faz sentido medir a eficácia e eficiência do processo de compliance? Não só faz sentido, como é obrigação. Ah, né? Perfeito. Porque, assim, se a lei fala que você precisa de um mecanismo de integridade efetivo, você tem que saber se ele é efetivo. Né? Perfeito. E como é que você vai fazer se você não mede? Então, assim, uma coisa... Você sabe que fizeram uma pergunta dessa num congresso? Eu estava num congresso com alguns colegas e fizeram uma pergunta para os compliance officers, e tinham compliance officers lá de empresas grandes, né? Olha, como é que você mede a efetividade na sua organização? E saíram 3 respostas dos compliance officers lá que eu fiquei assim decepcionado, né? Falei, meu Deus, nós estamos falando daqueles que são a cereja do bolo e eles mesmos não sabem o que estão falando, né? Sim. Eu criei um treinamento de 8 horas para ensinar os meus clientes que já têm programas já funcionando, para mostrar para eles como que eles têm que fazer a medição da efetividade. Eu vou dar um exemplo, claro que eu vou dar um exemplo em 2 minutos, né? Nas outras 8 horas. Claro. Eu vou pegar o mais fácil de todos, que é o treinamento. Imagine o seguinte, chega uma autoridade, assim, imagine você, Gladys, como compliance officer de uma empresa, chega uma autoridade e fala assim, olha, agora nós vamos ver se o seu mecanismo é efetivo de verdade, e eu vou começar olhando a efetividade do treinamento. Me prove que o seu treinamento é efetivo. Né? Quando nós fazemos esse tipo de pergunta para a maioria das empresas, sabe o que as pessoas respondem? Elas respondem assim, elas mostram uma estatística de participação de treinamento, uma lista de presença, né? E quando muito, apresentam lá um teste aplicado no final do treinamento, que muitas vezes é até uma pesquisa de satisfação. Nossa. Aí você olha e fala assim, mas eu perguntei se o seu treinamento é efetivo. O que você está me mostrando? O que é isso? Né? Então, se você tiver que mostrar o que é um treinamento efetivo, você deveria seguir pelo menos algumas coisas do que eu vou falar agora. Tá? Então, primeira coisa. Então, vamos imaginar que você perguntou para mim, o seu treinamento é efetivo? O que eu vou mostrar para você, Gladys? Eu vou chegar e vou falar assim, olha, primeira coisa, eu fiz um levantamento de risco na minha empresa, identifiquei os seguintes riscos e eu concluí que eu precisava fazer treinamentos para determinados públicos. E temas também, né? Exato. Tá? Então, a primeira coisa é, eu tenho meu risco, eu identifiquei necessidade de treinamento, identifiquei que eu preciso fazer esse treinamento para alguns públicos. Aí, eu vou mostrar para você que eu preparei um material adequado para atender a este tema. E eu vou falar, e aí são vários temas, né? Então, eu estou mostrando só, eu estou dizendo para você a metodologia, tá? Mas existem vários temas, vários treinamentos. Mas, para cada treinamento, eu preparei o material com a profundidade adequada, com a profundidade X para cada público, para cada necessidade, então está aqui o meu material.
Depois, eu peguei e eu defini o público para cada material estabelecido de acordo com o critério. O critério é esse, olha, para o antitrust, eu fui identificar quem são as pessoas que tratam com concorrentes, quem são as pessoas que estão numa associação de classe, quem são as pessoas que participam de licitações públicas. Então, eu vou pegar um grupo, então eu tenho um critério e definir quem é o público. Perfeito. Depois, eu faço um planejamento, tá aqui, eu mostro o planejamento para você. Para cada público, eu vou usar um linguajar compatível com esse público, a duração do treinamento é compatível com o material que eu criei, a quantidade de participantes numa sala é desse tamanho por conta do tema, o tema é mais simples, eu ponho 50 pessoas na sala, o tema é mais complexo, eu ponho 15, né? Então, eu mostro para você esse planejamento que eu fiz. Depois, o treinamento é presencial? Legal. Então, quem vai dar o treinamento é um instrutor. O instrutor está treinado, capacitado, qualificado, não só na parte teórica, mas é um cara bom de palco, um cara bom de comunicação, é um cara que consegue transmitir bem as mensagens, porque senão eu tenho um material ótimo, põe um cara lá que fala besteira e ensinou tudo errado. Não adianta, né? Depois disso eu vou mostrar, então, aí sim eu chego na participação. E vou falar, olha, veja a participação do meu treinamento. E neste ponto, tem uma coisa que muitas empresas erram. As empresas mostram estatísticas de participação e falam lá, olha, 93% da minha empresa participou no treinamento. O que significa esse número? Nada. O que tem que ser é público-alvo. O número tem que ser 100%. Uma pessoa que não participe do treinamento e é uma pessoa-chave naquele assunto, pode colocar tudo a perder. Então, não tem espaço para eu falar 99, é 100. A resposta é 100%. Então, meu público-alvo, 100% participaram no meu treinamento. Então, eu mostro isso daqui. Depois, o próximo ponto é, só assinar a lista não é suficiente, né? E como é que eu provo que a pessoa não dormiu, que ela ficou no celular, que ela entrou na sala, que ela saiu, chegou nos últimos 5 minutos só para assinar a lista, ou se alguém assinou a lista para ela. Então, eu tenho que mostrar que esta pessoa ficou o tempo todo na sala e que essa pessoa passou por um teste. E, normalmente, nas minhas empresas, a gente aplica teste durante o treinamento. A cada 5 minutos de treinamento sai um testezinho. E não passa o treinamento inteiro e dá uma provinha no fim, né? Mas, quando termina este ponto, eu estou demonstrando que o meu treinamento ele foi efetivo naquele momento. Entendi. Mas está faltando a parte mais importante, que é a cereja do bolo, para mostrar a efetividade do treinamento. Se eu fiz um treinamento hoje e vou repetir esse treinamento daqui 2 anos, como é que eu asseguro que as pessoas vão lembrar desse treinamento entre hoje e daqui 2 anos? Então eu tenho que medir se as pessoas elas mantiveram esse conhecimento, se eles retiveram esse conhecimento. Perfeito. Tá? Então, o que eu falei aqui de uma forma, assim, eu dei exemplos de pontos, né, de um treinamento, mas medir a efetividade do treinamento, se eu não passar por esse conjunto de pontos que eu falei, eu não consigo demonstrar que o meu treinamento é efetivo. Né? Se eu mostrar só uma lista de presença e uma prova que todo mundo tirou nota 10, imagine o seguinte, faça um treinamento de antitrust de 5 horas de treinamento e fiz o treinamento para o chão de fábrica. Nossa! Aí fiz uma pergunta na prova dizendo assim, cartel é proibido, sim ou não? Todo mundo acertou. Né? Pois é. Então assim, eu estou sendo assim, até exagerado aqui no exemplo, mas para eu ter certeza, eu me colocando agora do lado de uma autoridade, né? Eu sou um auditor, eu sou uma pessoa de fora que eu não te conheço. Então você vai ter que demonstrar se ele é efetivo de verdade. Né? Então isso que a gente está falando é algo, ele é óbvio o que eu estou dizendo aqui, só que as pessoas não fazem. E eu falei de treinamento, imagine outros assuntos, né? E todos os assuntos têm que ser abordados dessa maneira. E tem uma coisa a mais. Quando a gente fala da efetividade do nosso programa, do nosso sistema, na verdade a palavra programa não é muito boa para ser usada, quando a gente fala da efetividade,
são 2 momentos que você tem que aferir essa efetividade. Um deles é a efetividade dos elementos individuais, como eu dei o exemplo agora do treinamento. Depois, eu tenho que medir a efetividade se todos os elementos estão integrados, estão funcionando juntos. Né? Essa é uma boa observação. Pegue o exemplo de um relógio. Um relógio é um sistema. Né? Imagine se esse relógio tivesse 16 engrenagens. Cada engrenagem é equivalente a um elemento do decreto 8420. Tá? Aí eu pego engrenagem por engrenagem, eu olho qual é o objetivo da engrenagem, para que ela serve, e verifico que ela está perfeita, atendendo perfeitamente aquele objetivo. Só que se eu pegar as 16 engrenagens e jogar em cima da mesa, nada vai funcionar. O meu relógio não vai marcar a hora certa. Tá? Então, as coisas têm que estar concatenadas umas às outras. Eu dei o exemplo do treinamento, eu falei do risco, né? Mas dentro desse treinamento, na lista de público-alvo, eu vou verificar se o tone at the top está funcionando, depois eu vou verificar a documentação, eu vou olhar o código de conduta. Então eu tenho que olhar o treinamento sozinho, mas depois eu tenho que ver se ele está integrado a um todo, né? Para ver se o mecanismo funciona. E se você tiver 16 tópicos e 15 efetivos e um não, pronto, já estragou tudo. Muito boa observação. É verdade. Esse único colaborador que não participou do treinamento, por exemplo, ou você não mediu a eficácia ou eficiência de forma mais efetiva, você pode realmente botar tudo a perder. Isso daí é um ponto a ser observado. É isso mesmo. Muito bem observado, Giovannini. Uma coisa importante também que a gente precisa ressaltar aqui é que dentro desses mecanismos a gente tem uma série de desdobramentos aí relacionada a ferramentas de fato, ferramentas tecnológicas. Certo. Uma delas é o canal de denúncia, certo? É verdade. E o canal de denúncia ele veio como uma ferramenta de compliance para justamente ajudar quem está na linha de frente, né, e também quem está no background do compliance para poder capturar de forma mais rápida, vamos dizer assim, os acontecimentos nas firmas, né, nas organizações. Agora, o que de fato significa ter um canal de denúncia que funciona? O que é ter esse canal de denúncia que realmente é uma ferramenta que vai funcionar? Como é que isso funciona, Giovannini? Olha, Gladys, eu vou até fazer um complemento nessa pergunta que você fez, né, daquilo que você falou do canal. O canal de denúncia, ele é o ponto central de um mecanismo de integridade. Se o canal de denúncia não funcionar, nada funciona. O canal de denúncia, ele é algo... Porque assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. O mecanismo de integridade, ele está lidando com pessoas, né? Ele não está lidando com máquinas, com computadores. E as pessoas, elas têm desejos diferentes, percepções diferentes, caráter diferente. Tem pessoas que vão fazer a coisa errada, né? Então, quando você está numa empresa, você tem um grupo de pessoas, pode ter certeza que vai ter alguém que vai querer burlar alguma regra. Isso é assim no Brasil, é assim na Noruega, é assim na Nova Zelândia, é assim em qualquer lugar do mundo. Isso não depende da nacionalidade, isso depende do ser humano. O ser humano é assim. Corretíssimo. Então, o canal de denúncia, na verdade, é a única forma que você tem para você identificar certas coisas, porque tem gente que vai burlar o sistema, vai burlar os controles. Você fez um controle extremamente, perfeito o seu controle. Você pode ter certeza que alguém vai arrumar um jeito de burlar aquilo, né? Então, só que dificilmente numa organização hoje, as pessoas conseguem fazer coisas erradas no mundo corporativo sem que ninguém fique sabendo. Então, o canal de denúncia acaba sendo a forma como a empresa encontrou de não só identificar as coisas para tomar as ações,
mas também para proteger as próprias pessoas que ficam sabendo disso. Né? Certo, corretíssimo. E as pessoas hoje, Gladys, elas começam a tomar uma consciência de que o canal de denúncia é um benefício para ela. Porque se a empresa for pega fazendo coisa errada e a empresa for sancionada, a empresa morrer, ele perde o emprego. Ele não fez nada de errado, mas ele perdeu o emprego. Veja quantas pessoas perderam emprego nas empresas que estão ligadas à Lava Jato e não tinham envolvimento com absolutamente nada de errado. É verdade. Né? Então, esse complemento à sua pergunta, né, é que o canal de denúncia ele é, de fato, a coisa fundamental para que o sistema funcione bem. Tanto é que quando eu saí da Siemens e montei a Compliance Total, o meu projeto era trazer uma solução para o mercado e a primeira coisa que eu fiz foi buscar o parceiro, né, que cuidava de canal de denúncia, que é a Contato Seguro, né, que aí nós fizemos um grupo, né, juntamos a Contato Seguro e a Compliance Total lá de trás, porque foi a empresa que eu encontrei que melhor se adequava às minhas pretensões de trazer o melhor para o mercado. Então, o que significa um canal de denúncia funcionando perfeitamente? Qual onde está o pulo do gato aí do canal? Né? Então, a primeira coisa, confidencialidade. A empresa tem que assegurar que tudo vai funcionar de maneira confidencial. Mesmo que a pessoa dê o seu nome no canal de denúncia, a empresa vai tratar isso de maneira confidencial. A outra coisa é a possibilidade de anonimato. Hoje, nós temos no nosso canal uma estatística, né? Cerca de 85% a 90%, o número é 87% dos manifestantes pedem para não serem identificados. Puxa, então, se a empresa não tem um canal de denúncia que permite o anonimato, ela já está perdendo 90% das suas denúncias. Ou seja, o canal não é efetivo. Não é efetivo, com certeza. Bom, né? Outra coisa, a empresa tem que assegurar, ela tem que propiciar a todos os funcionários, e todo mundo tem que saber isso, e a empresa tem que trabalhar nessa direção, na proibição à retaliação. Tá? E tem muita empresa que não sabe nem como faz isso. Ela coloca no código, nossa empresa não faz retaliação, mas não sabe nem como tratar desse assunto. Mas é um assunto extremamente importante. Outro aspecto de um canal é o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha só. Sabe por quê? Metade das denúncias chegam fora do horário do expediente. Metade. Cada vez mais os ambientes de trabalho estão sem proteção para as pessoas. As pessoas não têm privacidade no seu ambiente de trabalho. As pessoas trabalham em ambientes abertos. Né? Você acha que ele vai pegar um telefone do lado dos amigos e vai fazer uma denúncia que o chefe dele está fazendo corrupção? Não vai fazer denúncia assim. Né? Então você tem que dar a oportunidade para ele usar esse canal de denúncia quando ele estiver na casa dele. Né? Quando ele estiver longe, quando ele tiver privacidade dele. Né? Outro assunto extremamente importante para o canal de denúncia: atendimento presencial. Ou seja, tem que ter alguém do outro lado e não uma gravação. A maioria das denúncias, quando você tem uma gravação ou quando você oferece só um e-mail para as pessoas fazerem, elas vêm com um grau de detalhes tão baixo que o investigador não vai conseguir fazer a investigação direito. Sem contar que nós estamos no Brasil, nós temos que entender isso. As pessoas mal sabem escrever direito e colocar no papel aquilo que está pensando. Então, as pessoas escrevem alguma coisa ou deixam um recado na secretária eletrônica de um canal de denúncia. O investigador normalmente não consegue provar nada, porque ele não recebeu os detalhes suficientes para poder fazer o seu trabalho. Desenvolver a denúncia, né? Tem que ter alguém do outro lado lá que faça as perguntas certas e que consiga coletar as informações. Aliás, uma coisa, né? O manifestante normalmente ele vai fazer uma denúncia, ele está nervoso. Ele não vê a hora de desligar o telefone, ele não vê a hora de resolver aquele assunto. Então, primeiro,
Ele não pode ficar esperando a musiquinha tocando. Ah, a sua ligação é muito importante para nós, espere um pouco. Não adianta. Se você ligar para fazer uma denúncia e você não for atendido até o segundo toque, e se você não tiver uma resposta imediata, a pessoa pode desistir da denúncia, né? E a pessoa que está do outro lado, ela tem que ser uma pessoa capacitada para baixar o nível de estresse do manifestante, conversar com o manifestante, acolher o manifestante, trazer o manifestante para um ponto de conforto e de confiança, que ele possa contar para você tudo aquilo que ele sabe. Olha só. Né? Porque senão a denúncia vem pobre. E a parte mais pesada e de maior gasto numa empresa não é a denúncia, o maior é a investigação. E se você não der todos os elementos para o investigador, ele vai gastar muito mais tempo do que precisa. Tá? Então, o canal, para ser efetivo, ele tem que conseguir extrair do manifestante todas as informações. Você sabe como que a gente trata esse tema dentro da nossa empresa? Não. 100% das atendentes do canal são psicólogos. Ah, da Contato Seguro, não é? Oi? Da Contato Seguro realmente são todos psicólogos. Isso. Todos psicólogos, tá? E aí eles sabem como fazer esse processo, que faz parte da profissão deles. Perfeito, né? perfeito. Trazem o manifestante para um nível de conforto, conseguem acolher. Muitas vezes o manifestante está querendo desabafar naquele momento. Um ponto extremamente importante aí do nosso canal, a gente vê no mercado que os canais levam cerca de 8 a 10 minutos, em média, uma ligação para as pessoas fazerem denúncia. No nosso canal, as pessoas levam 42 minutos para fazer a denúncia. Então, eles contam casos, eles contam as coisas, ou seja, o cliente acaba recebendo um protocolo da denúncia muito mais rico, né? Sem contar que eu dou treinamento para os psicólogos regularmente sobre investigação. Olha só que interessante. Que é para o psicólogo e a psicóloga, né, que estão lá, eles entenderem o que o investigador precisa para que, para cada caso, ele saber como e o que ele precisa perguntar. Então, esse é um ponto fundamental de ter alguém do outro lado da linha para atendê-lo, né? Bom, voltando para os aspectos importantes do canal, tem outra coisa que a gente não pode esquecer, né? A empresa precisa fazer comunicação regular sobre o canal. Eu não estou falando aqui de colar cartaz na parede com o número 0800, né? Eu estou falando outra coisa. A empresa precisa tirar o medo das pessoas. A empresa precisa tirar o estigma de que as pessoas serão dedo duro de usar o canal. Você tem que tirar as situações que acontecem aos montes, do chefe que fala às escondidas para os funcionários: olha, se você fizer uma denúncia, eu vou ficar sabendo quem fez, hein? Né? Isso acontece. Então, a empresa ela tem que ter um plano de comunicação para fazer com que as pessoas entendam o benefício que tem de usar o canal. Além disso, a empresa tem que garantir que todas as denúncias serão apuradas, que se houver denúncia concretizada e comprovada, as consequências serão tomadas independentemente do nível da pessoa, se ela é amiga do presidente, se ela é prima do dono, não importa. Se for comprovado, tem que ter uma consequência. Né? Então, esses pontos somados, Gladys, eles vão mostrar se o seu canal é efetivo ou não. Não adianta você colocar um telefone na mesa da auditoria, ou no diretor de RH, ou no diretor jurídico, ou no compliance officer. Não vai funcionar. E muito menos a caixinha de papelão, que a gente escuta às vezes algumas pessoas falando isso. Põe uma caixinha de papelão e as pessoas vão lá e depositam as suas denúncias lá dentro. Olha, pelo amor de Deus, essa é uma das coisas mais absurdas, né? Não funcionam. E para isso eu coloco sempre a frase para eles, né? Meu amigo, você quer ética ou você quer cosmética? Essa vale mais nada. Isso vale também. Então, é assim, se a gente quer fazer a coisa certa, Gladys, nós temos que, de fato, ter as coisas funcionando de verdade. Não é funcionar mais ou menos, né? Perfeito.
Wagner, a gente tem um quadro, que é um quadro bem interessante, que é o Desafios e Oportunidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, eu gosto muito desse quadro porque ele trata sobre desafios e oportunidades. E eu queria encerrar esse nosso podcast, na verdade, com essa última pergunta que eu gostaria de fazer a você, falando sobre desafios e oportunidades. Uma das coisas que mais me chama a atenção dentro dessa amplitude do compliance é a questão das pequenas e médias empresas, né? E nós comentamos há pouco, né, sobre as pequenas e médias, e é muito interessante pensar que uma empresa, como você comentou, de 5, 10, 15 colaboradores, que ainda é uma pequena empresa, ela pode ter um programa de compliance. E é desafiador. Eu queria que você contasse assim, para os nossos ouvintes, Wagner, alguma experiência com relação a essas questões da pequena e média. Porque eu acho que o Brasil, como a gente sabe, né, o próprio Sebrae divulga isso muito, ela é formada por empreendedores, agora com startups, etc., mas a maioria é uma empresa familiar ou uma empresa de pequeno porte. E certamente ela vai precisar em algum momento de ter um programa de compliance. Como é que é o desafio para essas empresas que são menores? Bom, você tem toda a razão. A lei vale para todo mundo, independentemente do tamanho e da natureza das empresas, né? Então, as empresas elas precisam de fato entenderem a necessidade que, se elas quiserem sobreviver no mercado, elas terão que ter o seu mecanismo de integridade. Isso é algo que não terá mais volta. As pessoas têm que entender isso. O segundo ponto é que é o lado, vamos dizer, de um lado é o susto para a empresa, o aspecto negativo. Olha, você vai ter que investir, não tem saída, ou faz ou você morre, né? Isso é verdade, é assim. O lado positivo é que existem formas da empresa fazer a coisa certa, a coisa profissional, com qualidade e que traga benefício para ela, sem investir mais do que é a possibilidade dela. Perfeito. Tá? Então, se a empresa, quem está nos ouvindo, né, e quiser falar mais especificamente da sua empresa, você pode me procurar, depois vou deixar aqui o meu e-mail, o telefone, a gente pode falar especificamente de caso a caso. Tá? Mas um desafio grande para as empresas é o seguinte: a empresa pequena, além dela não ter a estrutura pronta, né, ela não tem o profissional capacitado para isso, para esse assunto. Aliás, o tema é muito novo, né? Existem poucas pessoas ainda capacitadas no tema, né? E terceiro, não tem tempo para fazer esse tema, para cuidar desse tema. Então, esses são grandes desafios que a empresa tem que enfrentar quando ela vai montar o seu mecanismo. Tá? Então, por isso que ela precisa procurar uma solução que reduza o tempo dela, da empresa, das pessoas dela, para fazer um mecanismo simples e que traga o seu benefício. Precisa procurar um especialista que traga a solução que seja do tamanho da empresa dele. Como foi o exemplo que eu dei no início, né? Não adianta numa empresa de 10 funcionários, 20 ou 50, querer implantar o sistema que está numa empresa de 10 mil ou 50 mil funcionários. Não vai funcionar. Tem que ser algo específico para ele. Perfeito, tá? perfeito. Então, esses são os primeiros desafios. E a pessoa, o empresário, né? O empresário ele precisa também conhecer uma coisa que poucos conhecem. A partir do momento que você implementa um mecanismo de integridade de verdade na sua empresa, por isso estou falando de verdade, efetivo, que funciona mesmo, esse mecanismo ele começa a trazer alguns benefícios que normalmente você não está usufruindo.
na sua empresa ainda, né? Então um ambiente mais saudável, redução de riscos de fraudes, roubos e processos mal feitos dentro da empresa. Existem estatísticas mundiais, Gladys, e você conhece isso. As empresas perdem cerca de 5% do seu faturamento bruto por fraudes internas, em média. Sim, e não adianta achar que isso, na minha empresa não acontece. Olha, meu amigo, acontece sim. Você não é diferente dos outros, né? Você é igual a todo mundo, e todo mundo tem esses problemas. Então, o mecanismo de integridade ajuda nesses pontos. O mecanismo de integridade ajuda a sistematizar processos que até trazem melhor produtividade, traz redução de custo na sua organização, traz um melhor atendimento ao cliente. Você pode fazer até propaganda do seu mecanismo de integridade hoje no mercado, fazer marketing em cima disso. Hoje, ainda o mecanismo de integridade ele é uma vantagem competitiva. Você vai para um lugar e fala, olha, eu tenho um programa funcionando aqui. Isso é uma vantagem hoje. Em breve vai deixar de ser. Ou você tem ou você está fora. Vejam as leis que estão saindo, as leis estaduais, lei do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, no Rio Grande do Sul. Olha, aquele que fornece para a área pública, se não tiver um mecanismo de integridade, não poderá mais fornecer. Ponto. Você está fora do mercado. E as empresas privadas começam a olhar para o seu mercado, porque a empresa privada ela olha para a sua cadeia. Está escrito na lei, a lei brasileira não fala só de terceiros, né? Ela fala de fornecedores em geral. Sim, então, com certeza. A empresa começa a olhar para a sua cadeia e vai falar, olha, quem não tiver mecanismo de integridade está trazendo um risco para mim, eu não quero mais atuar com esse cara. Eu não quero assumir riscos, né? Não, eu não quero. E você sabe que quando a gente está falando no compliance, do assunto compliance, a empresa não tem o direito de falar tenho apetite ao risco. Não tem. Ou ela é ética ou ela não é. Né? Então, se ela é ética, ela só trata com fornecedores éticos. Não tem sentido uma empresa falar eu sou íntegra e os meus fornecedores, tem um que faz tráfico de arma, outro tem mão de obra escrava, outro faz corrupção. Não tem sentido. Né? Então não dá para falar, ele não me traz risco. Negativo, isso está errado. Né? Nós estamos falando de integridade. Então a empresa ou ela é íntegra ou não é. Então as pequenas empresas elas têm que perceber que aquelas que atuam na área pública, se não tiver o compliance, vão ser jogadas para fora por força de lei. Sim. Aquelas que vendem para a área privada vão ser jogadas para fora porque o privado começa a perceber que não vale a pena ter empresa que também não tenha o seu mecanismo. Então, em breve, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas é rápido o processo. Em breve, o mecanismo de integridade não será mais uma vantagem competitiva. Será, sim, a sobrevivência da empresa. Ou você tem, ou você morre. Perfeito. Então, é bom que as empresas percebam isso rapidamente, porque implantar um mecanismo de integridade não acontece da noite para o dia. E se a empresa demorar um pouco, ela pode morrer antes de dar tempo de fazer a lição de casa. Exatamente. Esses insights que você está comentando aqui, isso que você está colocando para a gente é extremamente importante. A gente está aqui mais ou menos há 1h20 conversando sobre esse tema. Obviamente, todos aqueles que estão ouvindo conhecem alguma coisa já sobre os mecanismos de compliance. Mas são importantíssimos a gente rememorar isso, porque às vezes a gente entra num looping de aplicação de treinamento, sem avaliar de fato a efetividade, avaliar fornecedores que potencialmente podem trazer riscos, e etc. E a gente acaba se perdendo um pouquinho nisso, né, Wagner? Sim, E sem dúvida, isso que você está trazendo para a gente, né, parece para o ouvinte, isso aqui é o beabá do compliance. Pode até ser o beabá do compliance, mas muitas pessoas não estão vivendo o que de fato o Giovanni está dizendo aqui, que é a questão do compliance verdadeiro, de ter um sistema de conformidade real, fazer valer, né, efetivamente. E isso, sem dúvida, é inspirador. Bom, Giovanni,
a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os ouvintes. A gente comentou aqui bastante coisa sobre os pilares, sobre como avaliar a maturidade, treinamento, falando um pouco de canal de denúncia, falamos das PMS, que muita gente não olha para elas, mas a gente está olhando. E eu queria que você me deixasse duas coisas, uma mensagem para o nosso ouvinte final e principalmente, como é que as pessoas podem te achar? Tá, então primeiro eu vou dar uma mensagem, tá? A mensagem é o seguinte, eu por natureza sou uma pessoa otimista e talvez esse otimismo tenha me ajudado, tenha me impulsionado a fazer tantas coisas e coisas talvez até que eu duvidasse que conseguiria fazer, né? Então, o otimismo eu acho que é fundamental. E por que eu falei no otimismo? Porque eu acredito que, de verdade, o compliance, o mecanismo de integridade, que é um nome mais, a expressão mais adequada, o mecanismo de integridade pode, de fato, fazer a diferença para o nosso país. Ele pode, de fato, ajudar a termos uma sociedade melhor, a termos empresas mais éticas, mais íntegras, a termos pessoas melhores, qualidade de vida. Ou seja, se a gente, de fato, continuarmos no caminho que nós estamos, porque eu acho que a direção está certa, né? Talvez a velocidade poderia ser maior, mas se a gente continuar nesse caminho com mais pessoas, mais adeptos, acreditando e fazendo a lição de casa nas suas empresas, fazendo a lição de casa de verdade, né? Aquilo que eu falei, a ética ou cosmética, né? Pô, já que vai fazer, faça direito, faça certo, fica fazendo programa de fachada, né? Então, se a gente fizer isso, nós vamos ter um país melhor. Eu tenho certeza disso. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é que compliance vale a pena. Traz muito benefício. Traz benefício para a empresa, traz benefício para os sócios, obviamente, que vai reduzir seus riscos, traz benefício para os funcionários, que vai ter um ambiente melhor, e, obviamente, vai trazer benefício para as comunidades, para a sociedade como um todo. Então, essa é a minha mensagem. Perfeito. E onde que as pessoas podem me encontrar? Bom, a minha empresa, Compliance Total, ela está no LinkedIn, está no Facebook. Aliás, quem quiser me adicionar no LinkedIn, será um prazer, né, receber vocês. Eu faço sempre artigos, eu coloco bastante coisa lá no LinkedIn. Então é só Wagner, com W, né, Giovannini. Vocês me encontram lá, pode pedir para adicionar que eu aceito vocês. Outra coisa, o site da nossa empresa, né, é o www.compliancetotal, tudo junto, .com.br. No site, além dos vídeos que eu fiz, artigos, vocês encontram também lá o meu livro, quem quiser comprar, eu só vendo o livro pelo site. Tem também bastante informação sobre produtos e lá vocês conseguem também contato conosco. E eu posso deixar também o telefone do escritório de São Paulo, né? É o 011 5181 0545. Perfeito. Tá? Então, com essas informações, vocês conseguem localizar também o nosso escritório de Porto Alegre, conseguem os e-mails das pessoas, vocês têm tudo lá, fácil para me encontrar. Ninguém vai poder falar que não me encontrou porque não achou. Tá? Sim, com certeza. Deixou o e-mail, o telefone, nosso site. Gente, sem dúvida, o Wagner é um expoente na temática de compliance, ainda mais com a Compliance Total. Wagner, eu queria realmente te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa que tem bastante coisa aí para fazer, mas ele se disponibilizou, né, nesse tempo aí, nessa 1h30 que a gente está conversando aqui, em falar desse tema, que ele também gosta muito, né, pelo que ele comentou. Então, eu queria novamente te agradecer. Os nossos ouvintes do nosso podcast agradecem também, porque é um tema bastante relevante. E sem dúvida, Wagner, a gente quer fazer outros podcasts. Então,
A gente vai aguardar aí a sua nova agenda para a gente conversar mais um pouquinho sobre compliance, sobre os projetos, sobre aquilo que você tem feito no ambiente, né, nas empresas, que é extremamente relevante. E para os ouvintes, se você quiser trabalhar algum tema específico, entre em contato com o nosso podcast, nossos grupos de compliance, a gente está à disposição. E Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu tenho a agradecer, Gladys. Foi um prazer aqui falar com você. Eu nem percebi o tempo passar tão rapidamente, né? E fica até uma sugestão para os ouvintes, né? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa específica que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no podcast, envia isso para nós, né? Talvez, né, Gladys, você tenha um conjunto de perguntas vindas diretamente dos ouvintes, né? E a gente pode montar um podcast específico para responder as perguntas dos nossos colegas, né? Ótima ideia, Wagner. E vamos deixar marcado para que, se a gente receber essas perguntas, a gente já acionar aí o Wagner, ele encontrar um tempinho na agenda para falar com a gente, com certeza. Wagner, muito obrigada mais uma vez e até o próximo podcast. Até o próximo. Um abraço a todos, então. Obrigado. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.